partir de agora, você vai ouvir no programa Algazarra uma história real. Meu nome é Adriano e a história que vou contar para vocês se passou em 2016, na BR-116, que é a principal rodovia brasileira. Tem início na cidade de Fortaleza, no estado do Ceará, e término na cidade de Jaguarão, no estado do Rio Grande do Sul, na fronteira com o Uruguai. A extensão total da rodovia é de aproximadamente 4.500 quilômetros, passando por 10 estados brasileiros. Esse meu relato se passou no trecho entre as capitais Curitiba e São Paulo, onde a BR-116 ficou conhecida como a Rodovia da Morte. E o título inglório não é para menos. Os números de acidente acumulados ao longo dos anos é imenso, e alguns trechos da rodovia se tornaram bizarros por seus causos, superstições e lendas. Em 1990, o jornal Notícias Populares noticiou periodicamente alguns casos fantasiosos ou de difícil averiguação ocorridos na 116, como a colisão fatal entre um ônibus e um disco voador, ocorrida na Rodovia da Morte. Gritos de operários mortos em um dos túneis da Serra do Cafezal e muitos outros assombros, cada qual mais fantástico e inacreditável que o outro. O meu caso, entretanto, diz respeito a um acidente automobilístico que causou a morte de uma bailarina em 1970. Muitos motoristas relatam até os dias de hoje que nas altas horas da madrugada, uma aparição vestida de bailarina é vista dançando próximo à Extremadura Rosa, cruz de beira do asfalto, que marca o local dos acidentes. Foi então que tudo aconteceu. Estava eu viajando no meu caminhão, transportando um container carregado com produtos bélicos, ou seja, veículos. Era aproximadamente 2 da madrugada. Eu já estava prestes a parar para descansar, pois estava cansado. Já havia dirigido aproximadamente umas 12 horas. Quando de repente vejo uma moça, uma menina, em trajes do século passado, pedindo carona. Passei meio desconfiado e pensei, o que faz essa garota com esse tipo de traje por aqui? Comecei a diminuir o caminhão e parei no acostamento, mas sem tirar o olho dela, olhando pelo espelho retrovisor. Parei a uns 100 metros à frente e continuei vendo ela pelo espelho. Vi que ela ficou me olhando, mas não se dirigiu a mim. Pensei, ué, quem quer carona, vem ao encontro. Mas como se referia a uma garota apenas, desci do caminhão e fui em direção a ela. Fui andando pela lateral do caminhão, ao lado da pista. Incrivelmente, na 116 naquele momento, não havia nenhum veículo transitando. Bem, segui em direção à garota, fazendo sinal para que ela viesse em minha direção. Mas ela não se mexia. Fui andando em direção a ela para dizer-lhe que ali era perigoso permanecer, pois havia muito perigo. Continuei caminhando e olhando para ela. Vi um sorriso estranho em seu rosto. Fiquei um pouco assustado e desconfiado. E andando um pouco mais devagar, fui me aproximando. Devia estar a uns 20 metros dela. Notei que seu traje era antigo, roupas do século passado. Gritei, ei moça, vem até aqui. Foi quando nesse momento do outro lado da pista um carro estava passando. Foi num piscar de olhos que eu desviei para olhar o veículo. Quando retornei à garota, ela não estava mais ali. Me assustei, pois não havia como ela sumir tão rápido. Assustado, voltei correndo para o caminhão e passei um rádio aos companheiros da estrada relatando o acontecido. E pasmem o que um deles me relatou pelo rádio. Meu querido amigo Adriano, preste atenção no que eu vou lhe falar. Só no ano de 2013 foram emitidos mais de 40 boletins de ocorrência registrados ao longo de vários pontos da rodovia. A história é sempre a mesma. Às 2 da madrugada, uma menina em trajes do século passado pedindo carona, e quando o caminhoneiro sinaliza para parar, ela desaparece. Meu amigo relatou ainda que seu primeiro avistamento foi na Bahia em 1996. Outros registros, contudo, foram feitos nos estados do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Espírito Santo. É a aparição da menina fantasma, uma garota que morreu há coisa de 115 anos e que supostamente é avistada nos acostamentos da BR-116. O que podemos afirmar com toda certeza é que toda a estrada guarda suas histórias de assombração. Na época, um repórter local chegou a entrevistar um dos policiais envolvidos na ocorrência.
A entrevista foi conduzida num tom bem-humorado, no qual o repórter finalizou: assombração ninguém segura e nenhum policial quer ficar naquela estrada. Então a solução é interditar e criar um desvio para a segurança de todos nós. Você ouviu no programa Algazarra uma história real.